Olá para você que está chegando aqui no Troca de Pensamentos, seja muito bem-vindo. E antes de começarmos essa reflexão, eu quero explicar para você que hoje nós vamos conversar sobre a luz que rege os nossos caminhos e a lâmpada para a nossa vida. E claro que essa resposta vem de Jesus. Então, não perca, não saia desse vídeo que nós vamos conversar e ter uma palavra abençoada de Deus. Convidar a abrir comigo lá em Salmos, no capítulo 119, no versículo 105, aonde diz assim: Tua palavra é lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho. Eu jurei e cumprirei que guardarei os teus juízos. Aqui é um breve lembrete de que a palavra de Deus é o caminho e a lâmpada que rege as nossas vidas. E o que vale ressaltar é que esse caminho é o caminho de Deus, perante a palavra dele, perante aquilo que ele nos ensinou e nos deixou. Não aquilo que é bom ao nosso juízo, ao nosso ver. Porque aí é fácil deixar a carne falar mais alto e a gente seguir as nossas próprias vontades. Então é um caminho do juízo perfeito, dos preceitos de Deus. Na Bíblia nós aprendemos a seguir estilos de vida diferente do mundo, nós aprendemos que é certo e que é errado, nós aprendemos princípio. E todas as vezes que nós seguimos princípios, as chances dos nossos erros nos afetar, erros nós vamos cometer, elas são menores. Nós aprendemos aqui dos preceitos de Deus para que nós possamos ter uma vida melhor, uma vida calma. Nós teremos tribulações, a Bíblia nos fala, porém, nós estamos em Cristo. E isso facilita em 100% nós enfrentarmos esses desafios. Eu não quero ficar apenas nesse texto base. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia comigo lá em Mateus, no capítulo 5. Lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 14, diz assim: Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade estabelecida sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas sobre um castiçal, e dá a luz a todos que estão na casa. Deixai a vossa luz brilhar diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás no céu. Em primeiro lugar, já vamos deixar claro aqui o que diz aqui no versículo 16, que vejam as boas obras e glorifiquem ao vosso Pai. Aqui nós já temos que ter logo de cara que o que nós fazemos aqui na terra não é para nós, e sim para Deus. Sim para reconhecer o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Afinal, todas as obras são dele. Nós estamos aqui na terra para fortificar, fazer crescer, fazer o ministério de Jesus ter continuidade. Afinal, já se fazem mais de 2000 anos em que ele passou pela terra e continua até hoje o reinado dele sobre a terra, o legado dele sobre o ministério dele, de levarmos a palavra, de resgatarmos vidas e trazermos cada vez mais os filhos dele para dentro do corpo, que é a igreja. Aqui fala que não se acende uma candeia e coloca embaixo do alqueire, uma candeia que seria aquelas, antigamente, né, que não existia luz elétrica e era através das velas, das lamparinas. E mais antigamente que eles tinham um recipiente que eles colocavam lá o que iria queimar, que muitas vezes era o óleo, coisas que eram raras na época, e aí eles colocavam fogo. Então, justamente por ser algo raro para aquela época, algo que demandava ter recursos que não eram todos que tinham, então aqui fala, não se acende e coloca debaixo. Então, seria o equivalente de hoje, você não vai acender uma lanterna e colocar debaixo de uma mesa. Então, pensando lá antigamente em que era raro ter essa essência para produzir luz, era algo que precisava de dinheiro, você não ia acender simplesmente para colocar embaixo de uma mesa. Então, a mesma coisa somos nós. Nós somos a candeia. E nós fomos salvos, somos curados. E não podemos ficar escondidos. Nós não podemos deixar de levar a palavra. E aí aqui ele fala, deixa a luz brilhar. Essa luz que emana dentro de nós é a luz de Jesus Cristo. É Ele que deve estar dentro de nós e resplandecer. E aí tem mais.
que eu quero te perguntar qual é a luz que tem habitado dentro de você, e nós vamos ver um exemplo agora da luz que é Jesus Cristo. Então eu queria te convidar a abrir comigo lá em Marcos, no capítulo 5. E lá em Marcos, no capítulo 5, diz assim, no versículo 2: E saindo ele do barco, imediatamente veio ao encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo. Versículo 3: O qual tinha sua morada nos sepulcros, e nenhum homem podia prendê-lo, nem com correntes. Versículo 4: Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e correntes, as correntes foram arrancadas em pedaços e os grilhões quebrados em partes, e nenhum homem podia amansá-lo. No versículo 7 diz assim: E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Pois ele lhe dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou: Qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E aí, um pouquinho mais para frente, diz lá no versículo 14: E os que apresentavam os porcos fugiram e anunciaram da cidade os campos. Porque aqui ele manda, um pouco antes, Jesus manda os espíritos imundos, que eram as legiões, saírem do corpo daquele homem, e eles vão para um espírito de porcos. E aqueles porcos, eles se jogam, mas eu quero ressaltar para vocês a luz de Jesus. Apenas com a presença de Jesus, aquele homem, ele suplicou, os espíritos, eles não ficaram e eles saíram. E aí eu quero te perguntar, qual é a luz que tem habitado dentro da sua casa? Qual é a luz que tem habitado dentro de você? Aqui, então, fazendo um apanhado geral do que nós lemos, nós podemos ver que Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a luz. Ele ilumina os nossos passos, como disse lá em Salmos. Ele é lâmpada para os nossos pés. E os nossos pés, eles andam, nós enxergamos o caminho, e quem dá a direção são os nossos pés. Então nós temos que ver a direção através da luz que Jesus resplandece e trilhar aquele caminho, seguir os preceitos de Deus. E aí, lá em Mateus, nós vimos que nós somos a luz. Nós não podemos ficar escondidos, pois nós somos salvos, e por causa disso nós temos que levar a palavra. E aí nós vemos a luz que Jesus é. E aí você deve estar se perguntando: mas Brandon, então tá, eu já entendi isso, que nós somos luz, não podemos ficar escondidos, que Jesus é a luz que ilumina os nossos caminhos, mas o que isso tem a ver? Isso tem a ver com o ambiente do seu trabalho, isso tem a ver com o ambiente que você frequenta, isso tem a ver com o estilo de vida que você tem. Muitas vezes nós vivemos com Jesus, mas nós andamos com Jesus, nós andamos com Jesus, mas nós não vivemos com Jesus. E a diferença é essa. Você tem andado ou você tem vivido com Jesus? Você tem andado com Ele, apenas ouvindo os ensinamentos, mas não aplicado, ou você tem vivido com Jesus? Vivido com os preceitos dEle, vivido com a palavra que Ele nos deixou. E aí então não cabe mais nas nossas vidas aquele certo tipo de música, aquele certo tipo de amizade, aquele certo tipo de emprego, aquele certo tipo de vídeo. São coisas que nós precisamos mudar nas nossas vidas, porque nós somos luz. Mas a partir do momento em que alguns conteúdos que nós consumimos diariamente, alguns lugares que nós frequentamos começam a ofuscar essa luz que nós temos dentro, essa luz ela começa a se apagar. Imagina uma candeia onde você botou fogo, e aí aquele fogo ele começa a queimar, ele vai apagando, até que você volta a ficar no escuro. E a mesma coisa é assim, somos nós. Jesus, Ele habita em nós através do Espírito Santo, Ele nos traz a luz através da salvação. Mas será que aquilo que nós temos visto, aquilo que nós temos falado, aquilo que nós temos vivido, não tem apagado a palavra e a presença dEle dentro de nós? Será que muitas vezes aquilo que nós temos conversado com um amigo, nós temos compartilhado com ele, assistido com ele, não é um conteúdo que não está nos edificando em nada? Aquela amizade que nós achamos que é boa, mas ela te afasta de Deus, dos caminhos. Será que é esse tipo de amizade que Jesus tinha? E quando Ele se refere que Ele é lâmpada para os nossos pés, será que nós estamos deixando Ele nos iluminar? Ou será que nós temos deixado a nossa carne falar mais alto? Porque às vezes é fácil a gente seguir a vontade da carne e não escutar o que Jesus está nos falando, o que o Espírito Santo está nos trazendo. Pois Jesus ele age nas nossas vidas através do Espírito Santo. Mas será que a gente não tem acendido a luz e nos escondido embaixo da mesa, nos escondido embaixo
da cama, atrás daquela amizade que nós estamos achando que é boa, mas na verdade não é. Jesus ele pode nos salvar todos os dias de todas as tentações, pois ele é luz. Como nós vimos lá em Marcos, a partir do momento em que ele habita dentro de nós, em que ele está nas nossas vidas, ele espanta todo o mal. E nós precisamos orar a ele, pedir a ele para que ele faça isso por nós, ele interceda por nós. Como nós vemos na Bíblia também, Jesus, ele não vive nas trevas, nós sabemos quem vive nas trevas, no escuro, luz. Lá em Gênesis, ele fala, quando na criação Deus fala que ele trouxe luz e ele viu que era bom. Então, mais uma vez, Jesus é a nossa luz. E como eu falei, a candeia ela era um recipiente, que naquela época em que era usado muito barro, então era um vaso, e onde tinha esse óleo, e aí ele era botado fogo. E aí nos leva a uma outra pregação que eu posso trazer outro dia, uma reflexão sobre, que seria sobre o barro, os processos e o fogo. Mas eu quero ressaltar com vocês é do cuidado. Pois assim como no vaso existe o cuidado da manipulação, a candeia ela também precisa de um cuidado. E nós, como eu falei, somos a candeia. E será que nós temos cuidado dessa candeia de uma forma correta? Será que nós temos colocado dentro dessa candeia o óleo correto para ser o combustível que vai queimar e nos trazer? Que nós possamos pedir todos os dias para Jesus ser essa luz dentro dos nossos corações, dentro da nossa mente, que Ele proteja a nossa mente, o nosso coração contra todo o mal que está tentando entrar nas nossas casas. Que nós possamos ser a luz para os nossos irmãos que mais precisam de nós, que precisam de salvação, e nós possamos levar a palavra de Deus através da Bíblia, através de uma conversa, através de ouvir Ele. Que nós possamos ter a sabedoria de sermos essa luz em que Jesus peça que nós somos, pois nós somos o sal da terra. Que nós possamos ter a sabedoria de ser a luz para levar o ministério dele cada vez mais adiante. Então peça a Ele, clame por Ele, para que vocês possam pelo menos refletir se você tem sido essa luz que Jesus peça que nós somos e qual é a luz que você tem deixado entrar na sua casa. Muitas vezes nós estamos no escuro e nós acendemos a lanterna, nós acendemos um fogo, uma vela, pois nós queremos ficar no claro. Muitas vezes nós estamos no escuro querendo uma companhia e nós procuramos um amigo. Jesus, Ele é seu amigo, que você pode procurar nesses momentos de escuridão. E Ele também é a luz que pode iluminar o seu caminho. E Jesus, Ele é essa luz. Deixa Ele entrar dentro do seu coração, dentro da sua vida. Deixa Ele trazer a salvação para você através da palavra dEle. Se aprofunde na palavra dEle, conheça mais, busque mais, que eu tenho certeza que essa luz que vai entrar na sua vida vai te transformar completamente. E ela pode te levar a lugares que você nem imagina. Ela pode curar dores que você nem imagina. Restaurar situações em casamento, em famílias, familiares que você nem imagina. Que Jesus possa estar na sua vida e na sua família todos os dias. Bom, esse foi a reflexão de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, comente aqui embaixo. Se inscreva no canal. Compartilhe ele com seus amigos, compartilhe o vídeo, ativem as notificações para que vocês possam receber mais reflexões, receber os devocionais diários e sempre se alimentar da palavra de Deus. Então não se esqueça, compartilha com todo mundo, vamos juntos levar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e até breve.